Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja sustentando o coração de cada um de nós e que Deus esteja nos abençoando com mais este estudo. Na semana passada, nós estudamos sobre o significado do tabernáculo e o objetivo de Deus em mandar Moisés construí-lo. O Deus Santo quis habitar no meio do seu povo, mesmo esse povo sendo pecador. E Deus quis, por meio dos significados do tabernáculo, ensinar que a única forma de se chegar a Ele era por meio de Jesus. Então, tudo no tabernáculo apontava para Jesus. E Deus ensina por meio de vários símbolos a respeito de si mesmo e sobre Jesus. Como diz lá em Hebreus 8:5, que os sacerdotes humanos ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz Deus, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vimos também, na semana passada, que era para Moisés não simplesmente fazer o que Deus havia mandado, mas era para ele fazer do jeito que Deus queria, o que nos trouxe uma grande lição. Também estudamos que construir o tabernáculo nos ensina a construir a nossa vida cristã, a construir a nossa vida na palavra e na vontade do Senhor. E que hoje, por meio de Jesus Cristo que habita em nós, somos o tabernáculo de Deus, somos o santuário, a morada de Deus. E a sua glória precisa ser vista em nós. O nosso viver precisa refletir o brilho de Jesus Cristo. Depois nós falamos sobre as ofertas que Deus mandou que o povo levasse para que as obras do tabernáculo pudessem ser feitas, a matéria-prima do tabernáculo. Mas havia uma condição que Deus impôs para que se levasse essas ofertas. Elas precisavam ser de coração. Então nós meditamos no fato de que a oferta que Deus requer de nós é a nossa vida. As outras ofertas são consequência dessa. Estudamos também que oferta de coração é um reflexo da vida que já foi totalmente ofertada a Deus. E por fim, estudamos que o que Deus nos manda fazer precisa ser feito no tempo dele. Não devemos jogar tempo fora. Precisamos saber remir o nosso tempo. Muito bem. Depois então que o povo levou todo o material necessário para que a obra do tabernáculo acontecesse, era preciso haver líderes capacitados, tecnicamente capacitados no assunto, ou seja, pessoas que soubessem construir tudo que Deus havia mandado do jeito que Deus havia mandado. Em Êxodo 35, nós lemos então que Deus escolheu e chamou 2 homens, Bezalel e Aholiabe como seu companheiro, e os capacitou para o trabalho que era necessário lá. Vamos ler em Êxodo 35, dos versículos 30 ao 35 e no capítulo 36, verso 1. Diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e para lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos.
Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O primeiro ensino que queremos observar nesse texto foi que Deus chamou Bezalel e Aholiabe pelo nome. E não só isso, ele citou a família e a tribo de cada um. Citar a família é equivalente a citar o sobrenome. Isso mostra que Deus os conhecia, que Deus sabia exatamente quem eles eram. É claro que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, mas não foi à toa que o texto sagrado fez questão de dizer quem eles eram. Possivelmente para mostrar que não foi assim uma escolha aleatória. Eles foram escolhidos a dedo, foram chamados pelo nome e pelo sobrenome. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Que lição podemos então tirar daí? Sabemos então que Deus nos conhece e nos chama pelo nome. E nos dá tarefa. Ele nos dá o privilégio de trabalhar na obra dele. Em Isaías, Deus faz várias promessas aos filhos de Israel. Promessas que nos ensinam como Deus age conosco, que somos também seus filhos. Em Isaías 43:1, Deus fala assim: não temas, porque eu te remi. Eu te remi, ou seja, eu te resgatei, eu te libertei do pecado, o pecado que era o que nos separava. Então Deus fala, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que segurança que esta mensagem nos traz. Em Isaías 45:3b, nós também lemos sobre isso. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quem nos chama pelo nome não é qualquer um. Quem nos chama pelo nome é o Senhor, é o Deus de Israel, é o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, que tudo sabe, que está em todo lugar. Em Isaías 45:4, nós lemos, eu te chamei pelo nome e te pus o sobrenome. Sobrenome é a nossa identidade e é um título de honra. Então, se nos perguntarem de onde nós viemos, quem somos nós? Nós podemos responder o seguinte, somos filhos do Deus Altíssimo. Esta é a nossa identidade, este é o nosso título de honra. E todas as pessoas que em algum momento da sua vida, e esse momento precisou existir na vida de todos nós, todas as pessoas que aceitaram o sacrifício de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, aceitaram o governo de Jesus sobre a sua vida e se tornaram assim filhos de Deus, como está lá em 1 João 1:9, podem dizer, somos filhos do Deus Altíssimo. Todas as pessoas que fizeram assim podem afirmar, somos filhos do Deus Altíssimo e somos conhecidos pelo nosso Pai, o Pai Supremo, pelo nosso nome. Vale aqui uma reflexão. Você já parou para pensar sobre qual é a sua identidade? Continuando. Em Isaías 43, nós vemos que Deus diz que vai abençoar a todos os que são chamados pelo seu nome, a todos os que ele criou, formou e fez. E diz no versículo 7 que ele nos criou para a sua glória. Deus nos dá um nome, uma identidade de honra e merece que vivamos para a sua glória. Em 1 Pedro 2:9, nós lemos como Deus nos considera e a razão do que nós somos. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
O segundo ensino que podemos aprender neste texto está nos versículos 3 e 4. Vemos que Bezalel e Aholiabe foram enchidos pelo Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Vemos que Deus os capacitou. É Deus quem nos capacita a fazer a sua obra. E é pelo seu Espírito que Ele nos capacita. Se há em nós alguma inteligência, conhecimento, habilidade, foi Deus quem nos deu. E foi para a sua glória, porque existimos para o louvor da sua glória, como está lá em Efésios 2. Agora, cabe a nós desenvolver a capacidade que Deus nos dá. Cabe a nós usar bem a inteligência. Em Provérbios 1:5 está escrito assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. O que nós aprendemos com este versículo? Que o sábio precisa ouvir. Ouça o sábio precisa ouvir. Que a prudência precisa ser aprendida. Para que a gente possa crescer na prudência, ela precisa ser aprendida por nós. E que o instruído precisa adquirir habilidade. Habilidade para quê? Para saber usar a instrução. Então, desenvolver habilidades é responsabilidade nossa. A nossa parte Deus não vai fazer. Buscar conhecimento, estudar, ler, aprender, treinar é responsabilidade nossa. E se é o Espírito Santo quem nos capacita, é responsabilidade nossa também estarmos cheios dele, estarmos plenos do Espírito Santo. Como? Nos alimentando da palavra e vivendo de acordo com a vontade de Deus a cada dia. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está no Salmo 111:10. Vemos então que Deus chamou, vocacionou e treinou a Moisés para libertar e conduzir o povo. Chamou também os sacerdotes e os ensinou a cuidar das coisas sagradas. Chamou a Bezalel e a Aholiabe para serviços técnicos. E em Êxodo 36 nós vemos que o convite ao trabalho foi ainda mais amplo. Todos os homens hábeis podiam também trabalhar na construção. E as mulheres também, elas podiam fiar, podiam tecer. Todos tinham sua parte na construção do tabernáculo. E dessa forma, foi assim também que aconteceu ao longo da história nas nossas igrejas. Deus capacitou pessoas, deu sabedoria para que o corpo de Cristo fosse edificado como tabernáculo, como morada de Deus. E Ele hoje ainda nos chama e continua nos chamando pelo nome. O que nós precisamos estar é sensíveis à sua voz, estar em comunhão com Deus para entendermos a sua voz, estarmos conhecendo a palavra para entendermos a sua vontade. Deus deseja usar toda a nossa capacidade, toda a nossa instrução, toda a nossa habilidade para o serviço dele, para a glória dele. Para trabalharmos na obra do Senhor, precisamos ter plena consciência de que foi Ele quem nos chamou para aquela obra. Trabalhar na obra do Senhor não é uma coisa muito fácil. Embora seja muito prazeroso trabalhar na obra do Senhor, é algo que nos traz muita alegria, é uma coisa difícil. Existem muitas dificuldades neste caminho. Entre elas, o fato de sermos pessoas completamente diferentes uma das outras e todos nós estamos juntos fazendo a mesma coisa. É difícil muitas vezes trabalhar e permanecer trabalhando na obra do Senhor. E as únicas coisas que nos impedem de desistir de fazer a obra do Senhor é a convicção de que Deus nos chamou e que Ele colocou nas nossas mãos algo para ser feito com a capacidade que Ele próprio nos deu. Em segundo lugar, precisamos também ter gratidão a Deus. A gratidão vai fazer com que nós não desistamos
de fazer a sua obra, de fazer aquilo que Ele colocou diante de nós para ser feito. Gratidão pelo perdão, pela eternidade, pela presença dEle na nossa vida, por Jesus, pelas bênçãos que recebemos, pela paz. Precisamos ter gratidão e amor. E precisamos transformar essa gratidão, esse amor e esta convicção do chamado em serviço. Terminando, em Êxodo 35, 34, traz um detalhe importante. Deus dispôs o coração de Bezalel e de Aholiabe para ensinar a outros. Isso nos lembra o discipulado. Nós somos responsáveis por ensinar a outras pessoas, a pessoas que nos cercam, a respeito de Jesus. Precisamos fazer discípulos. E esse processo de ensino, nesse processo de ensino, precisa haver humildade de ambos os lados. Humildade de quem ensina, para ensinar tudo o que sabe, para ensinar o aluno a ser excelente, para proporcionar condições aos alunos para que sejam até mesmo melhores que ele próprio, o professor. E precisa haver humildade de quem aprende, porque só aprende quem reconhece que não sabe. Só aprende quem reconhece que precisa aprender. Então, ensinar a palavra de Deus é fazer discípulos e precisa ter humildade para fazer isso. E todos nós temos a responsabilidade de ensinar sobre Jesus a alguém. Todos nós temos a responsabilidade de ensinar sobre Jesus às pessoas que nos cercam. E nós podemos ensinar de diversas formas, falando, cantando, oferecendo literaturas, escrevendo. Mas a forma mais eficiente de ensinar e de fazer discípulos é testemunhando. Essas outras formas não terão nenhum valor se não houver um bom testemunho na nossa vida. É sendo um cristão verdadeiro, é sendo um cristão autêntico que estaremos ensinando a respeito de Jesus Cristo. Quem é cristão? Cristão é aquele que faz como Jesus fez. Cristão é aquele que só faz o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E a melhor forma de ensinar a alguém a ser discípulo é sendo um cristão, é refletindo o brilho de Jesus na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. E na próxima terça nós estaremos continuando esse estudo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua presença aqui e por todos esses ensinos que a tua palavra nos traz. E nós estamos te pedindo agora que haja em nós convicção, amor e gratidão para podermos fazer o trabalho para o qual o Senhor nos capacitou. Em nome do Senhor Jesus. Amém.